A Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia, contribuindo para a promoção de saúde mental e bem-estar. A apresentação da professora e psicóloga Goza. Agora são 15h31, chegando com a Psicologia do Dia a Dia. Todas as quintas-feiras recebemos a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, a Goza. Ô Goza, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, boa tarde para você e para todos os ouvintes da Rádio Murié. Ô Goza, hoje, como a gente havia conversado até fora do ar, né? Hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouco mais suave, né? Um pouco mais ameno, né? A gente vai falar sobre o livro, né? A importância do livro para a criança, para o adolescente, porque ontem foi o dia... É hoje o Dia Internacional do Livro, 23 de abril. Ah, sim. Então, assim, para mim, e é claro, para você também, o livro para a gente foi muito importante. Eu lembro que eu ia na biblioteca consultar, procurar livros sobre coisas que eu gostava, né? E a gente tinha aquela coisa ali de ter o seu nome ali cadastrado, você pegava o livro, ficava com ele tal dia, entregava depois, tal. E hoje a gente está na era digital, mas a gente precisa resgatar, né, essa ideia para os nossas crianças, nossos adolescentes, porque o livro, ele é muito importante. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente hoje. Bom, eu sou uma apaixonada por livros, eu sou uma leitora voraz, eu sou uma apaixonada por livros. Existem, né, países que estão voltando com a experiência, né, das telas, do digital, estão voltando para os livros, para o caderno, para o manuscrito, porque viram que eles são formadores, tanto do ponto de vista estrutural, né, da fisiologia do cérebro, quanto do ponto de vista cognitivo, de aprendizagem, de inteligência, de desenvolvimento, de maneira ampla e também nos aspectos emocionais. Então, um livro é uma riqueza ímpar. E um livro marca a nossa vida, né? Eu estudei no grupo, né, no Desembargador Canedo, e o livro As Mais Belas Poesias. A capa do livro era diferente para cada série. Então, tem poesia do livro de poesia da escola, que alguns versos ainda estão na minha memória. Uhum. Uma das poesias maiores que a gente decorou na escola era O Milagre de Aparecida, e tinha um refrão: e os homens não tinham peixes para o conde de Assumar. Então, assim, isso ficou na minha cabeça. A primeira poesia que eu aprendi na escola, minha mãe falava com a gente, versinhos e tal, mas a primeira poesia que eu aprendi na escola, A Bola Azul, aprendi na escola da tia Filinha, Escola Santa Terezinha, aos 6 anos. Era uma bola azul tão bonita, parecia a lua, se a lua fosse azul. Isso está comigo, está em mim, né? E esteve no livro. Canção dos Tamanquinhos, da Cecília Meirelles, ou Isso ou Aquilo, da Cecília Meirelles. E esse repertório de palavras, de emoções, ele é fundamental para nos humanizar, para nos colocar como parte da civilização à qual a gente pertence. Ele é fundamental para nos fazer entender o nosso tempo, mas também o nosso passado e as nossas possibilidades de futuro. Então, ler poesia, eu acho que que eu posso dizer assim, nos dá um repertório de sensibilidade. Mas ler ficção,
ler romance, ler contos, nos dá repertório para sonhar, para imaginar, para construir, além de nos dar vocabulário, né? Vocabulário mesmo, palavras, né? Em psicologia, a gente diz que às vezes na terapia a gente precisa pôr palavras na experiência do paciente, né? Se ele conseguir traduzir em palavras, ele começa a resolver, a elaborar. Então, um repertório maior de palavras também facilita para que você lide com a vida, né? E aí tem as questões emocionais. Ler para uma criança é estabelecer um vínculo com ela, é gravar dentro dela a sua voz, o seu ritmo de fala para sempre. A gente ouve essas expressões, parece que eu estou ouvindo fulano falar isso comigo, né? Então, assim, que legal, né? Eu, adulta, dizer assim, eu ouço a minha mãe cantando para mim uma musiquinha que tinha no livro da historinha que ela lia para gente quando a gente era criança. Eu ouço a voz da minha mãe em mim, né? São gravações que você faz para sempre na vida, né? Nos ouvidos da sua criança, e vínculos que você pode, tomara, consiga manter na adolescência. Ler aquilo que o adolescente pode ler e ter o que conversar com ele, sem que seja uma bronca, né? Sem que seja uma lição de moral, sem que seja uma advertência, né? Mas você, sei lá, quando a gente foi a Portugal, a gente foi à livraria onde foi filmada uma cena do Harry Potter. Tinha um monte de criança, de pré-adolescente na livraria por causa disso. Uhum. Então, você ser o pai que também leu Harry Potter e que pode conversar com o seu filho sobre o Harry Potter, é um vínculo que você mantém, né, ao longo da vida. Na minha casa somos 5 irmãs, 5 leitoras. E uma das coisas que a gente mais troca é livros. Tem aqui, na casa do meu irmão, uma pilha de 5 livros para eu devolver para minha irmã, que mora em Niterói. São livros dela que eu trouxe, já li, estão lá. Porque, né, quando ela vem, vai ficar lá na casa do meu irmão, então os livros estão lá para devolver. E aí vem assunto. E aí vem a possibilidade de você se sentir parte da humanidade. Isso que eu sinto, isso que eu vivo, os meus medos, as minhas preocupações, outras pessoas já sentiram. Uhum. Muito bonito, o Freud falou que não tenha nada que ele tenha descoberto com a psicanálise que os poetas não tenham visto antes dele. Que legal, hein? Ou seja, ele já estava indicando o caminho, né? Falando sobre como que a poesia é importante, né? Nessa construção. Sim, o meu professor, Padre Dalton, que ainda vive e trabalha, ele falava, como vocês ousam sonhar ser terapeutas sem conhecer a literatura do país de vocês? Né? Então o livro, ele é fundamental para você se constituir como pessoa. Sim, eu quero até relatar o que foi marcante na minha vida, porque, por exemplo, a minha mãe, quando eu era mais nova, né, ela trabalhava como vendedora da Barça. Então ela trazia a Barça. As publicações anuais. Isso, né? Aí ela trazia para casa e eu me lembro que eu fui estudar, assim, fui ter conhecimento, por exemplo, dos astronautas, né?
Colin, como é que fala? Eu não sei, não lembro os nomes. Vou lembrar, depois eu dou uma pesquisada aqui dos astronautas que pisaram pela primeira vez na Lua. Eu estudei, foi ali. Na Barça, eu estudei várias coisas, né? Eu ganhei a Barça de presente de 15 anos. Tá vendo? Olha isso. Né? Então, Marcelo, ler para uma criança, às vezes as pessoas falam assim, que adianta eu ler para um bebê? Ele não entende nada. Ele não entende a história, ele não entende o significado das palavras, mas ele reconhece a sua voz, ele guarda a sua voz num lugar, num registro muito importante para ele. Ele aprende ritmo, né? E você ler ritmadamente, você lê poesia, você lê textos rimados, também diminui a ansiedade da criança. Talvez, né, aquele choro, aquela angústia que a criança tem de se sentir sozinho. Tem um trecho maravilhoso do Freud que um menino fala, né, titia, fale comigo, porque está escuro e eu tenho medo. E aí a tia fala, mas de que adianta eu falar se você não pode me ver? E a criança responde, mas quando alguém fala, a luz vem. Então eu acho essa fala, essa citação do Freud maravilhosa, já usei muitas vezes em textos que eu escrevi, em palestras. E é isso, você ler para uma criança, você põe luz dentro dela, né? Então, ler com uma criança antes dela dormir, deixar que ela manuseie, tem os lindos livrinhos de banho, né? Deixar que ela manuseie, livrinhos que às vezes só tem figuras bem simples, mas faz com que ela entre nesse mundo. E eu tenho visto, Marcelo, infelizmente, pessoas em estado profundo, grave, de depressão, e que dificultam muito o trabalho de resgate delas para a vida, porque elas não têm repertório, elas não têm uma letra de música, um trecho de poema que sirva para colocá-las num lugar onde estão outras pessoas. Porque a depressão é um desinvestimento, né? É um empobrecimento da vida. Se você tem um repertório, né? Se você tem um poema, né? Tem um texto maravilhoso do Saramago que a gente leu num muro em Lisboa, que ele fala, se o seu coração é de pedra, faça bom proveito. O meu fizeram de carne e ele sangra todo dia. Então, quando você está sofrendo, quando seu coração está sangrando e você lembra que o Saramago disse isso, você fala, não sou só eu, tem mais gente. Eu sou uma pessoa no mundo. Eu não estou sozinha, não é só comigo. Isso é repertório que te ajuda a enfrentar. E que isso vem pelos livros. Hoje é pelo Kindle, mas é um livro. Né? É o livro, isso vem pelo livro. Então, deixar a criança se familiarizar com o livro, oferecer, você mesmo, né, ter livros que sejam da sua preferência. Você não precisa ler um dos livros mais maravilhosos que eu já li na minha vida, Médico de Homens e de Almas, que é a vida de São Lucas, que são mais de 700 páginas. Você não precisa ler um livro de 700 páginas para começar, mas leia alguma coisa que te dê, né, repertório para você se reconhecer humano, para você reconhecer o humano no outro, para você participar, né, da reumanização do nosso mundo. E aí eu vou citar um outro livro que eu já falei dele aqui, né, no programa, no Psicologia do Dia a Dia, que é recentemente uma das coisas mais lindas que eu li, 2, 3 anos atrás, O Humano do Mundo, de uma psicóloga, Débora Noal,
que é uma psicóloga que faz parte dos Médicos Sem Fronteiras. O Humano do Mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Então, muitas vezes retorno a esse livro em busca de repertório para lidar com as situações de sofrimento dos meus clientes no consultório. Não é só teoria, não é só técnica. O Goza, quando você fala de repertório, é uma coisa assim, muito interessante mesmo, porque quando você procura informação, quando você começa a ler, né, a leitura, ela te abre os olhos para dúvidas do cotidiano, né? Dúvidas do dia a dia. Às vezes você tem aquele bloqueio assim, eu tenho medo de ir em tal lugar porque eu vou chegar lá, fulano vai me perguntar isso, eu não vou saber responder. Mas no momento que você lê alguma coisa relacionada àquilo que você tem dúvida e medo, quando você começa a ler, aí mas eu li uma vez, não entendi. Você lê uma, lê duas, lê três e começa a ter uma pequena percepção, começa a abrir um universo. Sim, né? Você abre um universo e quando a gente fala de repertório, né? É repertório para a vida. É repertório para a vida, né? Outro dia eu usei essa expressão com uma pessoa, eu falei, eu espero que a morte me encontre vivendo. Né? Então, quando você fala de repertório, é para viver os desafios da vida. Porque eu amo a Clarice Lispector, né? E ela fala muito isso. A vida é um desafio. Guimarães Rosa fala isso demais, né? O que a vida quer da gente é coragem. A vida é isso, né? Ela desatina, ela aperta e afrouxa. O que ela quer é coragem. Então, quando você lê, quando você tem isso, né, dentro de você, isso é repertório para os momentos de desafio que você certamente vai viver. E quando você constrói o repertório desde a infância, ele fica vasto, ele fica variado, ele fica rico, e você tem o que dividir com pessoas diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, não é? Porque o seu mundo fica grande. Isso é muito importante mesmo. A leitura, ela abre caminhos. A gente tem que... E outra coisa, Gozo, que eu queria deixar também, que eu lembrei aqui, que é o seguinte... a gente está falando de adolescente, de criança, de estimular as nossas crianças e adolescentes, mas também até aquela pessoa mais velha ou mais idosa que não teve a oportunidade de ler, por conta de estar sempre trabalhando. Aproveita agora que de repente está numa aposentadoria, está com tempo livre, e comece a ler, porque não existe idade. Comece a ler por aquilo que você vai gostar. Isso. Para você gostar de ler, você tem que ler o que você gosta. É verdade. Marcelo, eu ficaria aqui o resto da tarde. É verdade. Mas... Nosso diretor aqui, ele tá aqui nosso já... diretor tá cutucando a gente aqui. Mas eu quero deixar para os ouvintes que eles sejam também leitores de qualquer coisa que acrescente a eles uma esperança que seja, uma alegria, uma ideia, que já é um bom começo. Verdade. Gente, chegamos ao final da nossa Psicologia do Dia a Dia, recebendo a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas, a Goza. Goza, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso. Semana que vem a gente está de volta. Se Deus quiser. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia. Um novo programa na próxima quinta-feira, às 15h30.